Olá, eu sou Luciana Tudeia e essa é uma aula do Instituto de Gege que compõe a trilha Consciente, Caminhos para Educação Antirracista. O tema de hoje é Educação Antirracista, navegando pelos caminhos abertos pela Lei Federal 10.639. A educação antirracista é uma abordagem essencial para promover a igualdade racial, combater o racismo sistêmico que permeia a nossa sociedade. No Brasil, a Lei 10.639/03 desempenha um papel fundamental na criação de diretrizes para essa educação, buscando transformar a maneira como lidamos com as questões raciais em nossas instituições educacionais. A lei estabelece a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas, promovendo o reconhecimento da contribuição desses grupos para a formação da sociedade brasileira. Além disso, também determina que o Dia Nacional da Consciência Negra seja comemorado no dia 20 de novembro, data que remete à morte de Zumbi dos Palmares, que é um símbolo da resistência negra no Brasil. Nesse contexto, a educação antirracista vai muito além da simples inclusão de conteúdo em sala de aula. Ela envolve a desconstrução de estereótipos e preconceitos, a promoção do respeito à diversidade racial, a valorização da cultura afro-brasileira e africana e a conscientização sobre as desigualdades raciais existentes em nossa sociedade. Para implementar efetivamente a educação antirracista, é fundamental que as escolas e os educadores adotem práticas pedagógicas inclusivas e sensíveis às questões raciais. Isso inclui a seleção de materiais didáticos que representem a diversidade racial, a formação de professores para abordar questões raciais de forma adequada e a promoção de espaços de diálogo e de reflexão sobre o racismo e as suas consequências. Além disso, a Lei 10.639 também contribui para a contribuição de uma consciência crítica sobre o racismo, incentivando o debate sobre políticas de ações afirmativas e igualdade racial. Ela reforça a ideia de que a educação é uma ferramenta poderosa na luta contra o racismo, pois ajuda a formar cidadãos mais conscientes e comprometidos com a construção de uma sociedade justa e igualitária. No entanto, a gente precisa falar que a implementação efetiva da lei e da educação antirracista requer um esforço contínuo por parte de toda a sociedade. É necessário o envolvimento de pais, alunos, educadores, dos gestores escolares e dos órgãos governamentais, para que as diretrizes da lei se tornem uma realidade palpável em todas as escolas do país. Em resumo, a lei representa um marco importante na promoção da educação antirracista no Brasil, mas o seu sucesso depende do comprometimento de todos nós em enfrentar o racismo e construir uma sociedade mais justa e igualitária, onde cada indivíduo seja respeitado, independentemente de sua origem racial. É inegável que, apesar dos 20 anos da lei, ainda enfrentemos um abismo significativo na educação e na abordagem das questões raciais no Brasil. Embora a lei tenha estabelecido importantes diretrizes, para a promoção da educação antirracista, a sua implementação efetiva tem sido um desafio constante. Uma das principais razões para essa lacuna é a resistência e a falta de comprometimento de parte da sociedade para lidar de forma adequada com essas questões raciais. O racismo estrutural e as desigualdades raciais persistem em diversos setores da sociedade, diria em todos, incluindo a educação. Muitas escolas carecem dos recursos adequados para a implementação das diretrizes da lei e alguns educadores não estão, alguns não, a grande maioria, não estão devidamente preparados para abordar essas questões de uma maneira sensível e eficaz na sala de aula. A ausência de fiscalização adequada por parte das autoridades educacionais também tem contribuído para essa falta de avanços. A implementação da lei deve ser acompanhada de políticas públicas eficazes que garantem a capacitação dos professores, a produção dos materiais didáticos adequados e a promoção de práticas pedagógicas antirracistas. Outro desafio importante é o desconhecimento ou a
minimização da história e cultura afro-brasileira e africana. Muitos estudantes ainda não têm acesso a informações precisas sobre a contribuição dos negros para a formação do nosso país e para a nossa cultura, o que perpetua aí os estereótipos e preconceitos. É crucial reconhecer a luta contra o racismo, que ela é contínua e exige o comprometimento de toda a nossa sociedade para superar esse abismo também da educação. E na abordagem das questões raciais é necessário investir na formação contínua dos educadores, capacitando-os para abordar as questões raciais de maneira adequada e sensível. Desenvolver e disponibilizar materiais didáticos que promovam a diversidade cultural, racial e cultural. Estimular o debate e a conscientização sobre o racismo desde os primeiros anos escolares. Promover a diversidade étnico-racial na composição do corpo docente e na liderança das escolas. A gente precisa dessa representatividade. Implementar políticas de ação afirmativa para ampliar o acesso de estudantes negros ao ensino superior e às oportunidades de emprego. Em resumo, embora a lei tenha estabelecido importantes bases para a educação antirracista no Brasil, é evidente que ainda há muito a ser feito para superar o abismo existente na abordagem das questões raciais. A transformação real só ocorrerá com o comprometimento de todos os setores da sociedade e a implementação efetiva de políticas e práticas que promovam a igualdade racial e combatam o racismo em todas as suas formas. Bom, gente, essa foi mais uma aula do Instituto de Gege. Não esqueça de ler o material indicado aqui, pois ele complementa o aprendizado sobre o tema apresentado. Obrigada e até a próxima aula.